Oi, gente, aqui quem fala é o Vitor, trazendo mais um vídeo do canal. E hoje eu vou reagir ao vídeo do DGP Mundo, falando assim: e se o Nordeste tivesse sido colonizado pela Holanda? Vamos assistir em 3, 2, 1, pam. E se o Nordeste tivesse sido colonizado pela Holanda, como ele poderia ser hoje? E o que poderia ter acontecido? Bom, para quem é novo no canal, esta é uma série em que tentamos imaginar o que poderia ter acontecido se algo na história tivesse acontecido de maneira diferente. E ela serve tanto para imaginarmos o que poderia ter acontecido, como também para conhecermos a história em questão. Neste caso, a invasão holandesa ao Nordeste do Brasil colônia, que durou de 1630 a 1654. Primeiro, Não pode. Poxa. Não, pode vamos não. aos fatos. Naquela época, Portugal estava sob o domínio espanhol, a chamada União Ibérica. Neste tempo, a comunicação entre as colônias não era muito boa e as notícias demoravam muito para se espalhar. O Brasil era um grande produtor de açúcar, que naquela época era muito caro. Então a Holanda tenta invadir a Bahia, porém falha e depois invade Pernambuco e vai se expandindo, formando assim a Nova Holanda. As fronteiras eram essas. Esta era a bandeira e a capital era Mauritsstad. Bom, os holandeses foram até bem aceitos pelos moradores de lá, que estavam insatisfeitos com a União Ibérica. E esse cara, Maurício de Nassau, era muito popular no lugar e fez várias negociações com os senhores da época. Bom, os interesses dos holandeses eram financeiros, obviamente, mas eles tinham bem mais interesse no local em si do que os portugueses na época. E de fato construíram algumas coisas na cidade, como pontes, casas e até melhoraram a infraestrutura durante este período. A cidade de Mauritsstad, ou Recife, foi a mais importante cidade da América na época, principalmente pelo comércio que acontecia ali. Cerca de 80 mil holandeses vieram para a colônia. A maioria soldados, ex-soldados e comerciantes. Como geralmente vinham mais homens, eles acabaram fazendo amizades com as nativas. Então, ainda hoje é possível encontrar descendentes deles nessa região. Outra curiosidade é que foi mandado um pintor europeu para pintar as paisagens e pessoas da região, como uma espécie de documentário para a coroa holandesa. E essa foi a Quando ele quis dizer os homens os amigos das nativas, quer dizer, eles produzirem filhos com as índias. É isso. primeira vez que algum lugar da América foi documentado por um pintor europeu. Isso era bem importante na época. Bem, estava indo tudo bem até que Nassau teve que voltar para a Holanda. Os novos governantes não souberam agradar os locais. Eles acabaram aumentando os impostos e os senhores e a população ficaram putos. E com a ajuda dos portugueses expulsaram os holandeses. Então eles foram para o Caribe, levando o conhecimento da cana-de-açúcar produzida no Nordeste do Brasil para este lugar. Como os holandeses sabiam refinar o açúcar e os portugueses não, eles acabaram tendo uma grande vantagem e dominando o mercado. E o Brasil entrou na crise do açúcar. Bem, mas se isso nunca tivesse acontecido, e se os holandeses continuassem no Nordeste? Ah, eles seriam um surinamizão da vida, véi. Bom, vamos ser um pouco mais criativos. Se estudarmos um pouco a história das colônias holandesas, veremos que eles não realmente colonizavam o local. Ou seja, eles não se mudavam para lá. Isso provavelmente se aplicaria em partes na Nova Holanda, mas para a época bastante holandeses vieram para a colônia. Então acho que seria a colônia com maior influência dos holandeses em relação às outras. Como aconteceu nas colônias caribenhas, os holandeses traziam escravos para trabalhar nas plantações, lembrando que já existiam escravos no Nordeste antes da chegada deles, mas provavelmente viriam mais. Com a abolição da escravidão, talvez eles iriam trazer indianos e javanenses, assim como aconteceu em Suriname, mas isso não é certeza. A colônia da Nova Holanda seria muito importante naquela época, por causa da produção de açúcar. Seria ainda mais importante do que foi para os portugueses. Bom, por falar neles, provavelmente aconteceriam várias tentativas de retomadas das terras. Mas se os holandeses continuassem com o apoio da população local, a reconquista portuguesa seria bem difícil de acontecer. O fato de não possuir o Nordeste também afetaria muito a história do Brasil, e suas fronteiras poderiam ser um pouco diferentes nos dias atuais, mesmo em outras partes do mapa.
Por falar nisso, a relação entre a Nova Holanda e o Brasil colônia não seria muito boa não, mas com o passar dos anos, com a independência de ambos, eles provavelmente ficariam de boa. A Nova Holanda seria um dos países mais distantes dos outros países da América do Sul, culturalmente falando, e provavelmente teria melhor relação com as ilhas holandesas do Caribe, assim como a Guiana e Suriname. Enquanto isso, a relação com os outros países da América Latina não seria tão grande assim, mas obviamente teria que acontecer. E sobre a religião? Bom, os holandeses são protestantes, isso já seria uma grande diferença. Mas durante o tempo de ocupação deles no Nordeste, eles aplicaram uma política de liberdade religiosa para não entrarem em conflitos com os católicos que já moravam ali. Mas dependendo do número de holandeses que viessem para a colônia, ela poderia ser mais protestante do que católica com o passar do tempo. Mas isso depende muito se os holandeses realmente viriam para a colônia ou se continuariam mandando escravos ou pessoas de outros lugares para trabalhar ali. Isso depende muito. Mas se eles realmente ficassem divididos entre católicos e protestantes, isso talvez também pudesse gerar conflitos religiosos futuros. Mas na atualidade, acho que seria meio que dividido entre protestantes e católicos. A língua oficial da Nova Holanda era o holandês, obviamente, ou o neerlandês, além das línguas indígenas. Mas obviamente a maioria falava português. Com o passar dos anos e como as escolas ensinavam o holandês, ela passaria a ser a língua oficial e a língua falada pelo povo. O sotaque teria influências indígenas e portuguesas, tanto pelo fato do Brasil fazer fronteira com o país. O fato de falar holandês facilitaria muito no aprendizado da língua inglesa também, o que seria muito bom para o país nos dias atuais. O país seria bem diversificado, com indígenas, negros, brancos portugueses e holandeses, talvez indianos e javanenses, e obviamente a mistura entre eles. Sobre a independência, eu chuto que seria no século XX. Talvez pudesse ainda fazer parte do Reino dos Países Baixos como um país autônomo, mas eu acho que eles iriam declarar independência. Sobre se o país seria desenvolvido ou não, é difícil de saber. Eu acho que ele seria melhor do que o Nordeste atual, mas não acho que seria de primeiro mundo não, ou algo do gênero. Isso depende muito se o país se industrializou e quando isso aconteceu. Corrupção, etc. Se o país continuasse fazendo parte da Holanda até o século XX, por exemplo, ele teria que contar com uma boa vontade da Holanda de industrializar o local, algo que eu acho bem provável de acontecer. Agora, se eles declarassem independência no século XIX, por exemplo, investisse muito na industrialização e educação, e com o baixo nível de corrupção, daí eu chuto que ele poderia se desenvolver. A migração de pessoas entre a Nova Holanda e o Brasil também seria algo bem reduzido, mas dependendo do quão rico ou quão pobre o país fosse, isso poderia acontecer com mais frequência. Enfim, é isso. Como a ocupação durou pouco tempo, é difícil de imaginar com mais detalhes o que poderia ter realmente acontecido. Sem falar que os primeiros anos da colônia holandesa no Nordeste foi bem diferente das outras colônias holandesas. Isso me faz pensar que ela seria realmente bem diferente das outras colônias, como o Suriname ou a Indonésia. Aqui estão alguns comentários de inscritos sobre esse assunto. Bom, lembrando que esse vídeo é uma opinião minha sobre o que poderia ter acontecido. Se você pensa diferente, não se esqueça de deixar sua visão nos comentários. E a pergunta para um possível próximo vídeo é: e se o Império Romano nunca tivesse deixado de existir? Esse vídeo foi a ideia de um inscrito, mas eu venho adiando ela há muito tempo, pois realmente será muito difícil de fazer. Mas então é isso, deixe sua opinião e tchau, até o próximo vídeo. Então foi isso o vídeo, gente, e tchau.